igreja. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. E eu quero conscientizar vocês que tem a primeira e a segunda Páscoa, que muitos conhecem como Santa Ceia. Santa Ceia. Santa Ceia no linguajar cristão. Não sei nem por que descreveram assim dessa natureza, mas a realidade que é a Páscoa. Ela continua, ela está perpétua. Ela começou no Egito, através de Moisés. O nosso Deus ali, ele realmente ele ordenou que fizesse a Páscoa, e era feito com pão ácido e erva amarga. Qual o significado do pão ácido? Pão ácido quer dizer momentos difíceis que o povo de Deus passou no Egito. Momentos difíceis. Foi 430 anos que ele passou. Eu não vou lá escrever, não vou falar o lugar e tudo, porque senão vai tomar muito tempo. Mas eu vou dizer isso aí, vocês podem ler lá no livro de Êxodo, que vai achar. Estuda Êxodo que você vai achar. Também Deuteronômio também fala. Louvado seja Deus. E por que erva amarga? Porque foi momentos que eles foram escravos. É amargo ser escravo. Um povo que era para ser líder estava sendo escravo. Então representava isso aí. Exatamente representação do povo do Egito. E o Senhor disse que era estatuto perpétuo. Mas ele não explicou o mínimo detalhe do estatuto perpétuo. Ele disse: é estatuto perpétuo. Realmente isso continuou em Israel por muitos e muitos anos, por centenas e centenas de anos, até milhares de anos, deu mais de 1000 anos. Isso aí, essa Páscoa, eles saíram, foram para o Egito, e nós vamos ver isso no livro de Números. No livro de Números nós vamos ver isso. Depois nós vamos vir para o Novo Testamento, porque o Senhor ele substitui essa Páscoa. Ele substitui ela. A Páscoa agora, que é feita em Cristo Jesus, no Messias, ela foi realmente, anteriormente, ela foi substituída por Cristo. Então é bom nós lembrar e ficar ciente, ter ciência da situação. Então veja bem, nós vamos ler aqui no livro de Números. No livro de Números, vamos aqui no livro de Números, no capítulo 9. Vamos ler, que nós vamos entender bem. Louvado seja Deus. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo que os filhos de Israel celebrassem a Páscoa a seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado. Celebrareis segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. E disse depois Moisés aos filhos de Israel que celebrasse a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, e assim o fizeram os filhos de Israel. Qual era o mês primeiro? O mês primeiro era o mês de Abib, que é o mês de abril. Porém, o mês de abril do povo de Israel, ele calha, às vezes, no nosso mês de março, no finalzinho do mês de março, ou também, às vezes, se encaixa no mês de abril. Então, no nosso abril, Então, é o mês de Abib. Esse era o primeiro mês, porque foi o mês que eles saíram do Egito. Foi o mês que eles saíram do Egito. Então, foi contado a partir dali. Aquela data dali que era o ano do Senhor, o ano do povo de Israel. Era o mês do povo de Israel que foi sair. Tiraram no mês de Abib, no mês de abril. Entendeu? Então, é por isso. Então, veja bem. Então, aqui, veja bem, aqui essa é a primeira Páscoa a celebrar. E existe a segunda também, A segunda também, que nós vamos ler aqui até o versículo de número 8. E houve alguns que estavam
imundo pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não puderam celebrar a Páscoa, pelo que me chegaram perante a Moisés e perante Arão aqueles dias, naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhes: imundo estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque serias privado de oferecer a oferta ao Senhor, ao seu tempo determinado, no meio dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés: esperai, e ouvi que o Senhor vos ordenará. Então, tudo, é por isso que eu digo, olha, por isso que eu falo, olha, se a pessoa não tiver o Espírito Santo para orientar a igreja, não tiver o Espírito Santo para orientar a vontade de Deus na nossa vida, as pessoas fazem tudo errado, faz o que dá na cabeça. Mas Moisés, porque Moisés tinha o Espírito de Deus, Moisés tinha o Espírito de Deus, e ele falou assim: espera, eu vou consultar a Deus. Eu vou consultar a Deus. Eu vou consultar o Senhor e vou trazer para vocês o que deve fazer. E ele foi e consultou o Senhor e trouxe a resposta para aqueles homens. A pessoa precisa consultar a Deus. Eu quero dizer para vocês que essa Páscoa que nós estamos celebrando hoje é a segunda Páscoa. A primeira caiu no mês de março esse ano. Entendeu? Mas eu consultei o Senhor se podia fazer isso. Por que eu consultei o Senhor? Porque lá o povo de Israel, embora o sacrifício cessou, eu quero dizer isso para vocês, embora o sacrifício do povo de Israel, o sacrifício de derramamento de sangue cessou, mas a Páscoa deles não cessaram. E eles fazem todo ano. E esse ano eles vão fazer amanhã. Amanhã é o primeiro dia. Amanhã é o dia da Páscoa deles. Amanhã, lá em Israel. E eu perguntei para Deus: mas Senhor, eu estou vendo aqui na rede social que eles vão fazer no mês de abril. No mês de abril, quer dizer, o mês adiantado. O mês atrasado, aliás. Porque o mês de abril desse ano caiu no mês de março. Entendeu? No mês de março, da folhinha do calendário romano. Então eu perguntei: Senhor, mas por que vai ser para o mês que vem? O povo de Israel vai fazer, você está calhando aqui nesse mês agora. E o Senhor falou: porque eles estão em guerra. E se eles estão em guerra, tem muita gente imunda e não pode participar da primeira, só pode participar da segunda. Está bom, Senhor. Agora está entendendo. Mas aqui, por que nós adiamos aqui? Porque exatamente houve aquela tragédia em Petrópolis, aquela chuva toda. Então, eu vi sem dificuldade de estar locomovendo os irmãos na meio daquilo que eles estavam recomendando, que não saía ninguém de casa, que não fosse ninguém para lugar nenhum. Então eu falei: eu vou consultar a Deus. E Deus me permitiu para que nós passamos para a segunda Páscoa, para a segunda Santa Ceia, como se conhece hoje. Mas que a realidade é a Páscoa em Cristo Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Vocês estão me entendendo? Amém. Louvado seja Deus, é importante entender. Então veja bem que Moisés consultou o Senhor e o Senhor falou: fala aos filhos de Israel e diz: quando alguém de entre vossos geração for imundo, o corpo morto, você achar em viagem, jornada longe, vos contudo ainda celebrareis a Páscoa ao Senhor no mês segundo, no dia 14 do mês, celebrareis com os pães asmo e erva amarga, e comerás, e dela nada deixará até amanhecer. Então, com o mesmo ritmo que era feito a primeira, se fazia a segunda. Isso era assim para o povo de Israel. Hoje, nós passamos isso no Cordeiro Santo de Deus. Aquele cordeiro realmente, cessou, porque tinha que matar muitos, inúmeros cordeiros. E depois dessa Páscoa do Antigo Testamento, não dava direito ao povo de Israel a vida eterna. Só dava direito ao povo de Israel o contato com Deus. Estar na presença de Deus, sabe?
o direito de ser homens e mulheres de Deus, que obedeciam a Deus, mas não havia promessa de vida eterna no Antigo Testamento. Promessa de vida eterna só existe no Novo Testamento. No Novo Testamento. Então o Novo Testamento tem promessa de vida eterna, o Antigo não tem. Embora teve muitos que vão realmente para a vida eterna, que nem Davi, que nem Moisés, que nem Arão, que nem aqueles sacerdotes que foram obedientes ao Senhor, vão para a vida eterna. Abraão, por exemplo, Sara, vão para a vida eterna. Mas eles não receberam promessa de vida eterna. Eles não receberam. Mas o Senhor, esses aí pela Bíblia, a gente vê que eles vão ser salvos, que eles vão ressuscitar para a vida eterna com o Senhor. Portanto que Abraão se fala no paraíso. Abraão está no paraíso, louvado seja Deus. Então para a vida eterna, louvado seja Deus. Então, mas nós vamos falar hoje sobre a nova Páscoa. Então veja bem, a antiga Páscoa foi substituída com a nova Páscoa. Veja bem, como continuar a Páscoa do Novo Testamento? Vamos lá agora, nós vamos para Mateus 26, no versículo 26 ao versículo 30. Louvado seja Deus, né? Então aqui houve uma substituição, né? Tem muitos do israelita, do povo de Israel, que não compreende, e tem muito do Novo Testamento que também não compreende que houve substituição. Pensa que é outra coisa totalmente fora, mas não é. É uma substituição. É uma continuação. Portanto, ele diz: será estatuto perpétuo. O ritmo, o ritual, a maneira de nós celebrarmos é a mesma. Só com um ingrediente diferente, com a substituição. Agora, por Cristo Jesus, o Messias. Então, isso é importante, a pessoa entender esse mistério. Porque se nós participa da ceia de qualquer maneira, eu vou mostrar isso aqui no Novo Testamento, que quando participa de qualquer jeito, de qualquer maneira, ele participa para a própria perdição. Para a própria perdição. Então, nós vamos ver aqui. Mateus, no capítulo 26, no versículo de número 26 em diante. Louvado seja Deus. Nós vamos no versículo de número 26 em diante, que fala sobre a Páscoa. Vamos ver aí. Louvado seja Deus. Olha só. E quando comia Jesus, tomou o pão e abençoou e partiu, e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é tomado. Este é meu corpo. Este é meu corpo. Tomai e comei, este é meu corpo. Ele pegou o pão e apresentou a Deus. Deu graça, melhor dizendo. Ele deu graça. Pai, graça eu te dou por este pão. Este pão agora vai representar o novo Cordeiro. O novo Cordeiro. O novo Cordeiro. A pessoa precisa prestar atenção. Está representando o novo Cordeiro. Quem é o novo Cordeiro? É Cristo Jesus, o Messias, o Filho de Deus, Yehoshua HaMashiach. O Filho de Deus, ele agora realmente, ele substitui a antiga Páscoa. Ele substitui a antiga Páscoa. Então, ele está no novo Cordeiro. Então, ele está representando ali agora, através daquele pão, porque ele não ia dar a carne dele para ninguém comer, porque ninguém ia comer também, porque ninguém é canibal, né, irmão? Não é? Então, teria que haver uma substituição, para que continuasse o ritual da Páscoa antiga e fosse agora, e ela entrasse a nova Páscoa, a Páscoa que agora salva para a vida eterna. Esta salva para a vida eterna. Esse era o plano de Deus. Eu sei que muito crente não entende isso, muitas pessoas não entendem, mas isso era o plano de Deus, fazer essa substituição. Então ele substituiu. Então você vai vendo aqui, e veja o versículo 27, e tomando o cálice e dando graça, deu, dizendo: bebei dele todo, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova
Testamento, que é derramado por muito, para a remissão de pecados. Olha só, preste bastante atenção. Tem que falar assim, mas isso aqui então nós vamos tomar o cálice agora o cálice é sangue. Não, não é. Não é. O cálice continua sendo o cálice. Ele só está fazendo uma memória que Cristo vai derramar o sangue por nós. Não é que nós estamos bebendo sangue. Ele está fazendo uma memória. E essa memória, hoje, ela já se muda de figura. Aquele dia se memoriava, essa memória representava a morte de Cristo. Hoje ela representa a nossa vida. Hoje o cálice representa a nossa vida. Quer dizer, o cálice hoje está representando que Jesus ressuscitou e agora venceu a morte. Então o cálice hoje já não é tomado com tristeza, seria com brinde. Seria por alegria, por felicidade. Daqui a pouco eu vou provar para vocês que o povo de Corinto entendia tanto isso, que era feito por alegria, que eles bebiam até se embriagar. De tanta alegre que eles ficavam, eles bebiam. Agora nós estamos felizes, porque realmente agora nós estamos salvos para a vida eterna, e eles faziam até de qualquer maneira, porque eles achavam que tinha que fazer festa. A prova diz que Paulo teve que enfrear eles. Então, mas aqui nós vamos continuar aqui, depois nós vamos lá. Louvado seja Deus. Então veja bem, a prova diz que esse cálice, ele não é o sangue, mas apenas ele está fazendo memória ao sangue derramado, e hoje ele faz a memória, a vitória. Hoje o cálice faz a memória, a vitória. Mas por que ele deu o cálice e não a erva amarga? Porque foi substituído. A erva amarga foi substituída pelo cálice. Aquela erva amarga de tristeza foi substituída pelo cálice, agora diria eu, da alegria. Agora se torna alegria. O cálice da alegria. Por quê? Pode alguém ficar mais feliz do que ser livre da morte? Fala para mim. Tem alguém para se achar mais feliz do momento que ele é livre da morte? É felicidade, ou não é? E hoje não podemos ser felizes por isso, porque somos livres da morte eterna, através do sangue derramado, mas que hoje já representa a celebração. Celebração que celebra a vida, não celebra a morte. A celebração da Páscoa celebra o quê? Vida. Celebra o quê? Vitória. Celebra o quê? Vida eterna. Hoje nós celebramos a vida eterna através do cálice. Então veja bem que ele diz assim, no versículo 29, digo que desde agora não bebereis deste fruto da vide até quando naquele dia que eu beba de novo convosco no reino dos céus. Ele está falando, vocês só vão beber esse fruto da vide de novo comigo no reino. Então está aí a prova que eu vim, tá? Que é o fruto da vide aqui? É o vinho. Não é o sangue, conforme muitos dizem. Não, mas agora é sangue. Não, não é. Ele ali naquele momento, ele representava o que Cristo ia fazer. O sacrifício de derramar seu sangue. Hoje ele está representando vitória. Hoje ele está representando vida eterna. Portanto, para a remissão do pecado. Então, é isso. Essa compreensão nós temos que ter, né? Eu sei, irmãos, que é muito difícil. Eu estou na idade que estou, já com 40 anos de evangelho, né? Mas nunca cheguei a uma conclusão tão bem clara como hoje. Como hoje eu estou chegando. A respeito da remissão do pecado, da celebração. Quando se fala celebrar celebra a vitória. É ou não é? Então Cristo, ele venceu e hoje nós celebramos a vitória. Nós celebramos a vitória que ele nos deu.
Então veja bem, agora sim, né, nós vamos lá. Mas ainda vou falar aqui, o cálice representa a morte, mas muito mais a vida, a ressurreição, já que ressuscitou, o cálice é um brinde à vida. O cálice é um brinde à vida. Hoje, nós celebramos a ceia brindando a vitória. Lembramos do sacrifício de Cristo, sim. Isso tem que ser lembrado. Lembramos do que Ele fez, sim. Agora nós estamos com substituição do Cordeiro Pascual. E Ele fez a sua parte como substituí-lo para que alcançasse o mundo inteiro. Não só o povo de Israel, mas o mundo inteiro, para que possa ser salvo todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer, mas é crer, obedecer a palavra conforme manda. Então essa celebração da Páscoa, o ritual da Páscoa, ele continua a mesma coisa, só que com a substituição. Foi substituído o Cordeiro, foi substituído os ingredientes, foi substituído. E hoje ele fez assim porque ele quis fazer assim. Mas pastor, então, porque ele quis fazer assim. Ele não quis fazer lá com o povo do Egito do jeito que ele fez? Ele fez, isso é com ele. Deus tem suas maneiras e ele faz do jeito que ele quiser, ué. Ele é dono de tudo, nós não temos que questionar nada, nós temos que obedecer. Não adianta nós queremos questionar com Deus. Então agora nós vamos lá, olha, para 1 Coríntios 17, versículo 1 Coríntios 11, melhor dizendo, no versículo 17 a 34. Vocês vão ver que era uma realidade muito grande. Naquele momento que Cristo repartia a ceia, a Páscoa, representava o sacrifício de Cristo. Mas agora, com Cristo ressuscitado, representa a vida eterna nossa, porque Cristo ressuscitou e agora fica na lembrança e a vitória é nossa. Não podemos esquecer disso, a vitória é nossa. Celebramos agora com o cálice, né, com o vinho. E louvado seja Deus. Agora vamos aqui, 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 17 em diante. Olha só, preste bastante atenção, porque as pessoas estão fazendo de qualquer maneira, estão celebrando pela manhã, com fome, outras estão com a barriga vazia, chega assim, por exemplo, hoje aqui, por exemplo, nós estamos aqui, né, fazendo um culto pela manhã, na consagração do Senhor, aí vem, traz o cálice, a pessoa está com fome. Isso não é para isso, isso é para a celebração da Páscoa. Isso não é para isso. Por isso que Paulo teve que chegar aqui viamente e falar com o povo de Corintos, com a igreja de Corintos. Por quê? Porque eles estavam fazendo daquele jeito. Vocês vão prestar atenção que eles estavam fazendo daquele jeito, uma maneira de qualquer jeito, o que dava na cabeça deles. Eles não consultaram a Deus como fazer, porque é preciso consultar. Senhor, como é que eu faço isso? Como é que é isso? Isso é esse verdadeiro homem de Deus, ele consulta a Deus como guiar a igreja, como trabalhar com a igreja, ele precisa consultar a Deus, ele não pode. Eu acho que está bom fazer conselho entre homens, conforme diz a Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 4, que reunirão e farão conforme os seus próprios prazeres, conforme as suas próprias vontades. Está lá em 2 Timóteo 4, no versículo 1 em diante, né?
reunirão doutores conforme a sua própria concupiscência. Não pode ser assim. Ele tem que consultar a Deus. Senhor, eu quero saber do Senhor, que eu ainda não estou entendendo, mas me dá sabedoria. Que diz lá no livro de Tiago: peça sabedoria, mas não jogue em rosto do Senhor que não está entendendo. Peça sabedoria a Deus. Então vamos ler ali. Nisto, porém, aqui é Paulo falando, cheio do Espírito de Deus, com certeza ele consultou a Deus para poder falar. Nisto, porém, que vou dizer, vós não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Você vê bem, porque eles estavam fazendo o quê? O que dava na cabeça. Eu não louvo vocês porque vocês estão se juntando para o pior, não para o melhor. O que está acontecendo hoje, muitas das vezes só se ajunta para o pior e não para o melhor. Porque ele não consulta, não vai de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajunta na igreja, há entre vós dissensões, empate, creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Mas os que são sinceros não aceitam a situação do jeito que está. Mas os que não são sinceros, que não está nem aí, não se importa, celebra a ceia de qualquer maneira, celebra a Páscoa de qualquer jeito, não quer nem saber se precisa disso, se não precisa, se é assim, se não é sábado, não quer nem saber, faz de qualquer jeito e pronto. Versículo 20: de sorte que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Outra coisa que eles fazia ceia, ou toda semana, ou todo mês, conforme se faz hoje. Sempre se juntava, estava fazendo ceia. Sempre se juntava, estava celebrando a Páscoa. Porque a realidade é que eles lá celebravam a Páscoa, eles conheciam como a Páscoa. Sempre se juntava, hoje vamos fazer Páscoa lá na